Olá, mais uma vez aqui no podcast que hoje vai ser incrível com a fabulosa doutora Dagmar, fonoaudióloga, educadora, pedagoga, psicopedagoga, trabalha na área infantil, com atendimento clínico e desenvolve muitos projetos aí voltados para as políticas públicas, É uma estudiosa da linguagem. Dagmar, por gentileza, complementa a sua alta apresentação aqui para quem está nos assistindo. Eu sempre digo que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento infantil e, além de tudo, sou mãe de 3 crianças, que agora já estão adolescentes, e foi com eles que eu fiz a minha maior faculdade, que eu digo que ser mãe já é o nosso maior faculdade. Então, eu tenho formação nessa área da linguagem, sou fonoaudióloga, psicopedagoga, tenho um mestrado em saúde coletiva, mas antes de tudo eu sou mãe da Júlia, da Letícia e do Davi. Esse antes de tudo é importante, Antes de tudo mesmo, Maravilhoso. E para que a gente possa dar início, Dagmar, comente para nós como é que você tem visto o panorama da comunicação, da linguagem no cenário, da sociedade que nós estamos vivendo, As pessoas estão interagindo, conversando, mas de uma forma diferente, uma certa escassez nas palavras, E aí eu gostaria que você comentasse, você como profissional da área, o que você percebe aí de diferença, de dificuldade? Eu fiquei muito feliz com o tema do podcast, porque eu digo que a linguagem, é através da linguagem que você faz a leitura de mundo. É quando você vai compreender o mundo que está ao seu redor. E hoje a gente sabe, a ciência coloca que é isso que faz a gente acessar a cognição. Mas, infelizmente, à medida que os estudos avançaram sobre a importância da linguagem, as pessoas regrediram na comunicação. E a linguagem, Helenise, não é algo isolado. Eu sempre digo que a linguagem ela começa na barriga. Você vai dizer, como assim, Dagmar, na barriga? Concordo. Tanto que quando você conversa com seu bebê, eu digo muito às mães que elas não só compartilham com a criança, no feto, só o seu estado físico, mas o seu estado emocional. Tanto que um bebê já nasce reconhecendo a voz da mãe. E ela se comunica por meio dos movimentos quando essa mãe se comunica, Isso, eu acho lindo. Teve um vídeo que uma vez eu assisti, a mãe abraçada à barriga e cantando uma música. Isso ela grávida. Logo depois o bebê nasce, está chorando, a mãe começa a cantar a mesma música, ela sorri. Esse é o potencial que a linguagem tem. A linguagem transmite não só o que a gente, eu digo sempre, não só o conteúdo, mas nossas emoções, nossos pensamentos. O que é que hoje eu vejo, Eu que estudo desenvolvimento infantil. Infelizmente, como eu disse, os estudos avançaram, mas as pessoas cada vez menos conversam com as crianças. Aí eu sempre digo, a palavra não custa nada para quem diz, mas custa muito para quem não escuta. Então, hoje, a área mais defasada do desenvolvimento infantil é a linguagem. Eu pego muitas crianças, por exemplo, que sabem nomes de personagens, mas não sabem nomear frutas, não sabem nomear animais, não sabem, por exemplo, dizer os sentimentos, o que estão sentindo, que estão com raiva, se estão tristes, que até tudo isso é linguagem, Sim. E eu percebo nos ambientes públicos. Hoje você chega num restaurante, antigamente as famílias estavam conversando, hoje está cada qual com seu celular. As crianças não interagem com os adultos não interagem com as crianças. E a gente está vivendo isso como consequência a geração do quarto, a geração da tela. E isso tem impactado não só na questão da aprendizagem, como nas questões emocionais. E o que eu percebo como neuropsicóloga, Quando a fonoaudiologia, ela comunica com a neuropsicologia, elas se complementam, você consegue identificar todos esses sintomas, muitas vezes até os próprios fatores que estão causando e potencializando esses sintomas, Porque quando a gente fala de cognição, de desenvolvimento de linguagem, de aprendizado, da parte voltada mesmo para as próprias inteligências, a emoção ela está ali presente, E a criança do quarto, o filho do quarto, é aquele filho que provavelmente não está aprendendo tanto, porque a gente aprende também nos encontros, não é, Dagmar? Isso, e eu ainda digo que a gente ajuda a desmistificar muitas coisas. Sim. Eu recebo muitas crianças que os pais vêm me perguntando o diagnóstico. Será que ele tem autismo? Será que ele é uma criança que tem algum transtorno de aprendizagem? Será que ele está escutando direito? E quando a gente vai ver, às vezes eu não tenho nenhum transtorno.
Sim. O problema está todo na falta de estimulação. E o ambiente, né? Assim, a epigenética está aí, né, para comprovar essa questão de que o ambiente interfere, né, na carga genética, nos fatores genéticos, né, que são estimulados para positivo ou para negativo, dependendo do que é promovido naquele ambiente. Então, assim, um ambiente no silêncio, um ambiente que não existe interação, não tem como essa criança ser diferente, né? Então, às vezes, uma predisposição que essa criança já apresenta, ela pode ser potencializada pelo ambiente. Eu até coloco que a criança, por exemplo, todo mundo fala, a criança é uma esponja, ela aprende com muita facilidade. Sim. É verdade. Uma criança aos 2 anos de idade, a gente fica impressionada que eles chegam a formar 1 milhão de conexões por segundo. Sim. Mas para isso começa onde? No estímulo. É. Se o estímulo não começa, é como se eu não ligasse na tomada. Sim. Né? E isso não acontece, é um ciclo. E esse período que eu falo muito da primeira infância, principalmente da primeiríssima infância, é aquele momento em que o estímulo é que vai formar a base. É o alicerce. Sim. Aí eu digo, não adianta você querer uma casa bonita se você não tem um bom alicerce. Uma das maiores preocupações que eu tenho hoje é com isso, desse período que a gente sabe que é um período, eu chamo que é um período de potencial, a gente sabe da plasticidade cerebral. Com que muitas é janelas de oportunidades, isso, né, no desenvolvimento, né? É uma potencialidade, mas também é um período sensível. Ou seja, estímulos positivos, eu sempre brinco, estímulos positivos, uau, estímulos negativos, o padrão também contrário e acelerado a gente encontra. Né? E na avaliação neuropsicológica aqui que eu percebo o quanto que essa estimulação faz toda a diferença, né? A criança no período dela de aprendizagem, a comunicação oral e a escrita, ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo da criança, né? E hoje, nas avaliações, tem muitos déficits, que muitas vezes não é um transtorno, é justamente, né, uma falta de oportunidade, né? Existe a janela de oportunidade, mas não foi desenvolvida porque o ambiente não promove, né? Isso. E eu falo, sabe, Helenise, essa questão que você falou do desenvolvimento, a gente precisa entender desenvolvimento infantil, né? Cada etapa tem sua importância. Hoje eu percebo muito, na minha prática também como fonoaudióloga, é que as crianças chegam com uma carência motora. As crianças hoje não brincam muito ao ar livre, elas não saem, então você vai pegar problemas, alterações graves de coordenação motora, de crianças que estão contidas naquele corpo. Às vezes é o seguinte, ou estou muito contida ou estou muito hiperativa, porque eu não consigo... Muito expansiva, muito né? expansiva. Que não dá para você conseguir fazer nada ali de movimento mais delicado, né? Isso. E tenho também o outro lado que eu percebo, são essas crianças que às vezes muito inseguras, com muita dificuldade de se desenvolver por conta dessa falta de espaço. E eu falo também uma coisa que eu acho legal a gente perceber, que a escrita, as pessoas se preocupam muito com a leitura e a escrita, mas eu sempre digo que a leitura e a escrita é um resultado de um processo, que a gente nunca pode esquecer que a compreensão precede a expressão. Então, primeiro eu tenho que compreender esse mundo. A criança primeiro ela observa, para depois ela saber nomear, depois ela vai pegar aquelas palavrinhas, vai os juntar em frases, Sim. depois é que ela vai ser capaz de entender um texto, de escrever um texto. Tudo E isso não está ligado com a inteligência, né? Porque a inteligência ela é fluida nesse processo aí, né? Então ela está ligada realmente com o ambiente, com esse processo, essas etapas que precisam passar, né? E às vezes, assim, eu quero dizer para os pais que estão nos ouvindo que desenvolver uma criança, por mais que a gente ache que é complexo, ele é simples. Eu tenho um dia que eu brinco com meus pais, vou dar uma receitinha mágica. O que é a receitinha mágica? Primeiro diga eu te amo, de manhã, de tarde, de noite, até na hora do carão. Filho, tô mandando você estudar porque eu te amo, tô mandando você tomar banho porque eu gosto de um menino cheiroso, e abraça e beija. Segundo, converse com seu filho, né? A linguagem, como eu disse, a palavra não custa nada, então converse, faça leitura de mundo, nomeie tudo que está ao seu lado, olhe para onde a criança olha, né? É aquela esteja presente de verdade, né? Comunicação efetiva. Exato. Porque às vezes a criança nos procura e o pai, tá bom. Não, é a comunicação efetiva. Sim. E o terceiro é o brincar, que é outro ponto que também você deve notar nas suas avaliações. E que é uma comunicação simbólica que é para a vida, né? Registros de memórias positivas, né, Dagmar? Eu digo que o brincar é a universidade da criança. Sim.
Quantas vezes eu escuto no meu consultório, crianças dizem assim, tia, eu tenho esse jogo. Eu digo, é legal, você gosta, você já brincou? Não, não tem quem brinque comigo. Ninguém brincou comigo. Então é aquela criança que às vezes tem tudo, todos os recursos estão lá disponíveis, mas dentro de caixas está faltando a pessoa. É a presença. A presença. E para a criança, também é bom colocar isso. A criança, ela interage com outras crianças, ela interage com os objetos, mas nessa fase inicial da vida, ela interage muito com os adultos, porque ela copia os modelos. Criança aprende observando e imitando. Às vezes tem pais que dizem assim, eu não sei como é que essa criança percebeu que tem que apertar ali para acender a luz. Eu digo, não se preocupe, você acendeu a luz na frente dela? Ele, sim. Eu digo, e criança resolve problema. Eu digo, criança vê, criança faz. Então, não tem como ser diferente, né? A conta fecha ali bem direitinho. Você fez, ela vai reproduzir. Isso, né? É isso mesmo. Agora, Dagmar, é interessante a gente estar falando da questão da reprodução, mas a fala, né? A linguagem, a escrita, essa questão da própria compreensão no contexto já escolar, no contexto educacional, o quanto que isso impacta, né? Na autoestima das crianças, né? Nessas relações sociais, uma criança com déficit na linguagem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência no teu consultório, né? Porque eu não atendo crianças com dificuldade de linguagem, mas assim, as crianças que eu avalio, que eu percebo que têm dificuldade de linguagem, elas já vêm para a avaliação já com repertório baixo, com uma dificuldade de se expressar por medo de errar, de não ser compreendido. Me fala um pouquinho desse impacto que você percebe no dia a dia dessas crianças. Eu digo que o impacto na linguagem, ela vai direto na autoestima. Né? Sim. Porque eu preciso do outro para me desenvolver, eu preciso do outro para interagir, e quando eu não tenho um bom repertório, às vezes eu tenho essa dificuldade na interação. Eu falo um ponto muito importante que a gente falou de educação, que a educação infantil ela é fundamental para esse desenvolvimento. A educação infantil ela também funciona como um promotor das funções básicas de aprendizagem. Aí eu falo, Helenise, que é um ambiente muito propício para o desenvolvimento da linguagem, a questão da educação infantil. Tanto que no meu consultório, quando eu pego crianças muito pequenas, uma das minhas perguntas está na escola? Quando a mãe diz que não colocou, que a criança passa o dia inteiro com a babá, ou que a mãe trabalha muito fora, não tem tanto tempo de estímulo, eu coloco a escola. Além da escola ser esse ambiente que pode propiciar esse campo maior de interação, a escola, suas próprias atividades já são estimulantes. Então, eu falo a música. Sabe uma coisa que eu digo muito? Escolas não percam sua essência. Né? Porque às vezes nessa história também de tudo ser muito aligerado no nosso mundo de hoje, é como se eu pegasse uma criança pequenininha e já pensasse na leitura e na escrita, entende que é um processo. E eu vou esquecendo quanto que é importante cantar para uma criança, quanto que é importante contar a história, quanto que é importante deixar o brincar livre. Então, esse ambiente é muito importante. Crianças com alterações de linguagem, a primeira coisa que eu vejo muito é essa dificuldade na autoestima. São crianças que têm dificuldade de olhar nos olhos, tem crianças que falam baixinho, tem crianças que às vezes baixam a cabecinha, estão sempre dentro delas mesmas, porque o mundo está todo dentro, elas precisam expor esse mundo. Então, a gente precisa propiciar isso. E as pessoas que, quando vem uma criança, o que eu vejo muito? A linguagem é uma interação. Então, às vezes, os pais, os adultos esperam que a criança fale primeiro, que a criança faça primeiro. E quando a criança tem um atraso, o que eu noto? Quanto mais atraso a criança tem, menos estímulo ela recebe. O pai chega e dá água, dá comida, não pergunta, filho, você quer água? Você quer água ou suco? Você quer comida? Você quer comer a maçã ou a banana? Não, eu já chego e dou a fruta, eu já chego e dou a água, eu não pergunto, é como se aquela criança fosse um robozinho. Esse processo da comunicação, ele não acontece, né? E aí vem até a questão dos transtornos de comportamento, que às vezes os pais me trazem e às vezes eu vejo são situações de violência que os pais cometem sem perceber. Por exemplo, a criança está brincando ou está assistindo televisão. O pai chega e diz, vá tomar banho. Ou então ele chega e pega a criança e dá o banho. Ele não pergunta, filho, vamos tomar banho? Filho, quando terminar, você quer tomar banho agora? Não, porque eu acho que ele não se comunica, ele não vai me responder e também eu não pergunto. Dagmar, comente para nós, assim, o quanto que a comunicação, ela afeta
no aspecto mental, tanto da criança quanto do adulto, né? Porque nós estamos falando aqui de criança, mas assim, o adolescente, o adulto, né? Que tem a dificuldade de fala, que tem a dificuldade de comunicação. Muitas pessoas fazem acompanhamento fonoaudiológico para que fique melhor a sua dicção, né? Para que melhore a sua expressão. Ela não tem dificuldade de linguagem, mas tem dificuldade de se comunicar. Como é que você percebe que isso pode e sim afeta a questão emocional, a questão mental da pessoa? E o que você orienta, né? Que é importante a gente passar também algumas orientações para quem está nos assistindo, né? Eu digo que nosso mundo é social. A todo momento nós estamos sendo cobrados ainda mais a expressar, né? Você pode fazer o melhor projeto do mundo, você tem que saber dizer sobre o seu projeto. Sim. Você vai enfrentar o mundo como a escola, a universidade, o trabalho, são as relações interpessoais que vão fazer com que aquele trabalho seja realizado da melhor maneira possível. E a comunicação é um meio. Está tudo conectado, tudo né? Conectado. A sociedade, a família, a escola, o trabalho, né? O lazer, né? Inclusive, hoje a gente tem muitos adultos, até vou dar um exemplo, de autismo leve. Sim. Né? Que às vezes o que você vai perceber e vai perceber na fase adulta, o que vai mais chamar a atenção é a dificuldade de interação. E essa dificuldade de interação, ela está muito ligada à comunicação. Vou dar um exemplo. Outro dia um rapaz me procurou, né, e ele contando que ele, quando chega o final do dia, ele estava muito exausto, porque ele tinha que prestar muita atenção na comunicação do outro e o que os outros estavam tentando dizer para ele. Sim. E aí, quando a gente foi conversando, depois a gente fechou o diagnóstico, era um caso de autismo, ele fala até da questão da flexibilidade, da questão da compreensão literal. Uma pessoa, ele disse que ouvia muito essa frase, você precisa ser flexível, flexível. E na cabeça dele, o que é que ele pensava quando ouvia flexível? Era algo mole, fluido, que podia mexer, maleável. Né? Ele até disse que se matriculou numa aula de dança porque ele achava que o flexível era isso. Sim. E na verdade era a flexibilidade cognitiva que a gente estava falando. Isso é uma habilidade da comunicação também. Sim, né? Essa rigidez, né? Às vezes até as próprias repetições, né? Consegue mudar o assunto, né? E fica falando em torno daquele assunto, né? A gagueira. Eu tinha um outro paciente que ele dizia assim, Dagmar, falar com outra pessoa me dá muita ansiedade. Porque o que é que eu faço? Eu planejo a fala. E eu disse que na conversa isso não é possível. Por mais que a gente tenha um roteiro, a gente não segue um roteiro. Sim, a gente é flexível, né? E ele disse, olha, eu começo a planejar a frase. Tipo assim, eu vou dar bom dia, ela vai me responder bom dia. Eu vou perguntar como foi o dia. E aí ele disse que treina. Como se a vida fosse assim, né? Isso. Um bate e volta. Aí de repente a pessoa fala outra coisa, pergunta outra coisa. Aí pronto, desorganizou totalmente. Então, a comunicação, ela tem muito isso. Ela te dá segurança, ela te dá confiança, ela te dá autoestima. Sim. Então, eu fico muito preocupada porque eu acho que tem uma relação direta nisso e em outros transtornos mentais. Ansiedade. Vamos lá no outro lado. Eu tenho um grupo muito grande de jovens hoje que trazem para mim a ansiedade, trazem para mim até mesmo casos de depressão, por não se sentir parte de um grupo social. E a dificuldade de linguagem amplia isso. A gente vê isso com crianças que não têm um transtorno, mas que têm uma dificuldade de falar sobre o que pensa, o que sente. Sim. Mas a gente também tem um grupo grande de crianças com transtornos que às vezes a sociedade, por não ser uma sociedade inclusiva, dificulta ainda mais a vida dessas pessoas, né? E falar de inclusão, Dagmar, esse trabalho que nós estamos fazendo aí, de levar informação para a sociedade é muito nesse aspecto, sabe? Falar de inclusão hoje ainda é muito difícil. As pessoas ainda não têm em mente um conceito do que é inclusão, na verdade, né? Então, inclusão não é só você colocar alguém para dentro ou você aceitar alguém. Inclusão é muito mais do que isso, né? É você estar numa sociedade diferente e tratar os diferentes como diferentes e os iguais como iguais, né? Não querer que tudo, né, siga um padrão. Então, isso também gera um impacto muito grande na saúde mental. Porque quando você percebe que todo mundo é desse jeito, eu tenho que ser também, né? Todo mundo age assim, eu preciso agir também, eu por si só acabo me excluindo. É muito comum no comportamento antissocial, muitas vezes quando eu avalio um adolescente, um adulto, essa questão do comportamento antissocial está muito relacionado ao contexto onde ela está inserida, né? Então não tem comportamento antissocial, mas ele fica antissocial.
Eu não sou, mas eu estou, porque diante daquele social ali, eu não me sinto bem, né? Porque tiram brincadeira, praticam bullying, né? Tem a questão do constrangimento, da humilhação. Então, assim, o que é inclusão de fato, né? Então, acho que falta muita informação ainda, né? Inclusive, eu nem gosto desse nome inclusão, porque dá essa sensação que eu Sim. estava fora e eu botei dentro. É, Eu acho que a gente tem que respeitar um pouco a diversidade. Eu trabalhei muito com formação de professores e eu usava muito isso. Eu dizia assim, aí eles começavam, porque a minha turma é heterogênea. Um dia eu brinquei e disse assim, isso é culpa de Deus. Aí eles olharam assim para mim, eu disse, sabe por quê? Porque Deus é um grande artista, passou de 8 bilhões de moradores, não repetiu nenhum. sim. Nós todos somos seres únicos. Eu lembro um caso que eu atendia 2 irmãs gêmeas, que eu só sabia que uma era uma e a outra era outra pelo jeito de amarrar o cabelo, tá entendendo? Uma usava uma tiara e outra prendia o cabelo. Mas quando eu fui lidar com essas duas pessoas, eram completamente diferentes. E a gente tem que entender isso. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a viver com a diversidade, que pessoas têm ritmos diferentes, habilidades diferentes. Eu acho que hoje, por exemplo, a gente às vezes massifica muito a educação. Eu tenho tantos talentos que às vezes eu vejo perdidos por essa falta de reconhecimento, né? Quantos artistas, pessoas que às vezes têm até uma dificuldade grande de comunicação, mas que conseguem, que pintam, que cantam, que dançam, que têm habilidades outras e que às vezes a gente não respeita, né? E eu digo que a gente tem que caminhar para uma sociedade mais justa mesmo. Eu vejo que minhas crianças sofrem muito. Você falou de uma questão do bullying. É um dos temas que eu dou muita palestra em escola e às vezes, por quê? Quando eu visito a escola, quando eu recebo que o meu aluno passa bullying, eu vou na escola, o que é que eu escuto muito? Não, eu nunca vi, eu nunca percebi. Eu vou lhe dizer por quê. Porque bullying não é para adulto ver. Né? Se for para adulto ver, não é bullying. Duas crianças brigando aqui pelo brinquedo. É uma briga. Sim. Um conflito que eles estão resolvendo. Isso aí é normal. E o abusador, a criança, o adolescente que pratica bullying, ele tem a intenção. Isso. E quando ele tem a intenção, ele se organiza. Ele sabe que ali tem câmera, ali ele não pode fazer. Isso. Tá entendendo? Eu ouço aqui no consultório casos assim bizarros. Eu fiz... Só que aí eu fiz de conta que eu tropecei nela, mas eu coloquei o pé para ela cair. Isso. Tá entendendo? Então, assim, o bullying ele é praticado com a intenção, é diferente do conflito, né? Muitas vezes pode acontecer uma briga no futebol, não é bullying, é diferente, é diferente, né? É um conflito. Exatamente. Então, assim, o bullying muitas vezes não é visto pela escola, porque ele é muito camuflado, ele é muito mascarado com pequenos acidentes ou incidentes, entendeu? E as pessoas sempre pensam que a violência é a física. Sim. Mas tem uma violência que é muito maior, que é a violência psicológica. É quando, por exemplo, eu nunca te escolho no time de futebol. Sim. É quando eu digo que as pessoas não conversem com você. É quando eu te deixo sozinho numa sala, todo mundo sabe de algo que você não sabe. Essa psicológica, essa de sentir que eu não faço parte, que eu sou excluído, que eu não sou aceito, é muito dolorosa e às vezes é muito sutil nesse ambiente escolar. E hoje, que causam traumas assim, né, irreparáveis na vida da pessoa, né? Isso. E é interessante que você falou dessa questão dessa violência sutil, né? O quanto que diante da comunicação também, porque muitas vezes tem mensagens, né, violentas, mas com um requinte ali de hostilidade e de formalidade, mas que você percebe que no contexto a mensagem ela é agressiva, ela é violenta e ela emite um recado para aquela pessoa, né, que está sendo agredida, né? Dagmar, o que você poderia nos ajudar, assim, como fonoaudióloga, esses aspectos também voltados para a educação? Porque o professor, ele sofre muito também em sala de aula, porque nem tudo depende do professor que está naquele contexto, né? Muitas vezes depende de uma relação com a escola, né? O contexto escolar com a família e vice-versa, não só o professor. Existem ferramentas assim, mais acessíveis para os pais, professores, profissionais da saúde, para estar buscando mais informações ou até mesmo acessar estratégias que pode ajudar a melhorar esse contexto da comunicação com as crianças, com os jovens, né? Essa linguagem que não existe, né? Existe muitas vezes a linguagem do silêncio, mas a linguagem, né, da expressividade mesmo verbal não existe porque não é praticada, porque a família não é uma família que se comunica. O que você poderia dar de dica, de informações para que
tanto os pais como os professores, né, a própria sociedade, a escola em si poderia estar olhando, né, com outras lentes para essas crianças que estão mais quietas, mais reservadas, mais excluídas, né, desse mundo social ali da escola. Eu vou falar por etapas. Tá. Primeiro, a família, né? Eu digo que quando você tem um filho, a gente tem que se dedicar mesmo algum tempo para seu filho. Hoje eu trabalho com famílias até com muitas dificuldades, pais que estão se separando e tudo mais. Aí eu brinco com essa frase que existe ex-pai, existe existe ex-marido, ex-esposa, mas nunca ex-pai, ex-mãe, né? E aí eu falo o seguinte, vamos buscar dentro da nossa rotina um tempo de qualidade. Eu sei que hoje a gente vive numa rotina exaustiva, trabalha-se muito, mas dentro daquele dia, a gente tem até um trabalho que a gente faz com os pais, é que a gente fala assim, com o pai, com o homem, assim, dê 15 minutos, tenha 15 minutos de qualidade, que é aquele momento em que você para jogar uma bola com seu filho, que você para contar uma história. Vou contar até a minha realidade. Eu sempre trabalhei muito, como a gente hoje, mulheres, trabalham muito, né? Aí eu tinha o meu momento com os meus filhos, que eu sempre disse que era o nosso momento de qualidade, era à noite. Então, essa hora do banho para dormir com as minhas crianças era uma hora muito próxima. A gente sempre tinha uma brincadeira para a hora do banho. A gente tinha a hora de contar a história. Então, era um momento que a gente sempre contava história. Inclusive, as minhas histórias, aí você fala do lado afetivo, quando eles tinham algum conflito, um irmão brigando com o outro, eu criava uma historinha e contava, eles diziam, mamãe, você tá falando da gente? Eu disse, não, você acha que por quê? Não, porque você eu também fazia isso. De duas irmãs que brigam, aí eu digo, é ruim quando briga, aí começava. Então, eu usava muito esse momento de qualidade com os meus filhos, né? Então, eu acho que os pais precisam, dentro da sua rotina, colocar isso como uma atividade. Eu preciso ter um momento de qualidade com o meu filho. E eu até digo, você vai ver que é tão bom para você, não é só isso bom para é responsivo para esses pais, né? Isso, é o que a gente chama de cuidado responsivo. Sim. E eles vão descobrir, Helenise, que isso não é só bom para as crianças, não, é bom para ele. Essa interação, ela cura, ela salva, esse afeto, entendeu? Então, isso é muito importante. Na escola, aquele aluno quieto, no lado, sozinho, ele não é o mais fácil. Algo está acontecendo. Criança, jovem, não é para estar ali isolado. Então, assim, sempre ter esse olhar aberto, primeiro perceber isso. Tá entendendo? Que eu acho que às vezes passa desapercebido. Primeiro perceber que algo está diferente. Quando uma criança muda de comportamento. Se você pega uma criança que de repente brincava, conversava, de repente parou de falar. As atividades da escola, eu de criança pequena, tem que ser atividade coletiva, sabe? Trabalhe muito essa questão mútua. Se você inserir essa criança na atividade, eu acho que é muito importante. E eu digo para o adolescente, uma preocupação hoje, a gente falou pouco sobre isso, mas a tela. Sabe? Sim. A tela, hoje eu vejo crianças muito pequenas, parece aquela coisa do calmante, né? Você, em vez de dar um calmante, dá um celular. A criança fica ali quietinha, mas é um mundo, se você for perceber, até se a criança está nos jogos, por exemplo, é um grupo de ansiedade, ela está tensa. Biologicamente, neurologicamente, é muito ruim, né? Muito desgastante para a criança, é tóxico realmente, né? Isso. Aí dentro da questão visual, cognitiva, mas eu ainda vou falar de uma questão. Tenho muito cuidado com a questão dos conteúdos, tanto o tempo de tela como o conteúdo que essas crianças estão acessando. Verdade. Porque hoje estudos mostram que mesmo com aquele controle parental, que alguns têm, tem um estudo do próprio Google, que diz que mais de 60% das crianças com controle parental ainda acessam conteúdos inapropriados. E às vezes basta um cliquezinho ali. Por exemplo, a criança, estou triste, ela quer saber o que faz, o jovem que faz muito isso. Eu estava conversando com um jovem que chegou para mim e disse assim, eu acho que eu tenho depressão. Eu disse, por que você acha? Não, eu fiz um teste no Google. É verdade. Né? Isso é muito comum. Aí eu até digo assim, eu até brinco, eu digo, o Google, quando ele não mata, ele aleja, que é uma expressão nossa do Nordeste, né? Porque ele só vai dar coisas muito negativas, né? Tem um estudo tem até um caso de uma menina que perguntou como se suicidar. Ela, em uma hora, ela recebeu milhares de formas para uma criança que já está depressiva, para um adolescente, isso é muito grave. Então, e é uma comunicação que realmente precisa ser excluída, né, das crianças e dos adolescentes, porque eles não têm conteúdo de vida, experiência acumulada para lidar, né, com esse tipo de informação que é tão negativa para a vida do adulto, imagina, de uma criança e de um adolescente, né? E a autoimagem, né, você vê as meninas hoje com a autoimagem muito negativa de si, por conta de se compararem e tudo mais. Então, o que eu posso dizer para os pais é
que a comunicação, como eu disse, ele começa na barriga. Então, tenham o hábito de conversar com os filhos de vocês. Às vezes a gente só quer conversar com a criança ou com o adolescente quando a gente percebe um problema. E a adolescente, a gente sabe que pelo desenvolvimento é assim, a criança, ela nasce para o afeto, ela nasce pronta para se juntar, ela precisa desse adulto. Quando a gente chega na adolescência, é o momento da separação, porque é o momento em que o adolescente busca a sua autonomia, a sua própria vida. E é necessário, né, para a sobrevivência dele na sociedade, né? Isso, mas é a hora que às vezes os pais percebem que perderam elo. Vou de novo contar como mãe. Quando falo com pais, eu gosto muito de contar meu exemplo como mães. Hoje eu tenho filhos, como eu disse, já adultos, 22, né? Você também. Sim. E às vezes eu me pego com situações de como eles demonstram confiança. É a minha filha que vem falar sobre o paquera que está tendo na universidade, sobre um problema que está tendo. E isso eu não criei isso agora. A gente cria desde o começo, né? Então, você ter esse momento de diálogo com o seu filho é muito importante. E aí, as crianças que têm dificuldades, eu digo, se você diz para uma criança que não tem dificuldade, que isso aqui é um copo, aqui é água, para uma criança com dificuldade, você vai ter que dizer isso mais vezes. Entendeu? É verdade. Você vai ter que estar mais E é uma dedicação, né, Dagmar? Dagmar, é muito gostoso ficar ouvindo você falar, né? Se a gente pudesse, ficaria aqui o dia todo, né? Mas, assim, essa mensagem que você colocou para os pais, né? Dialoguem, né? Conversem, né? Interajam, né? Vivam esse momento da paternidade, da maternidade, né? E da infância dos filhos, porque são memórias que ficam para sempre, são memórias que serão reproduzidas numa vida adulta, né? E a linguagem, ela é essa comunicação verbal e não verbal, né? A linguagem, ela não é só a verbal, ela é também a não verbal, as duas se complementam, né? E eu gosto muito de usar essa questão da natureza, né? Então, assim, a nossa inteligência fluida, ela passa por isso, pela não verbal, né? Isso. É a inteligência não verbal que eu vou aprendendo a fazer com o outro. Então, assim, nós somos reprodução do meio, né? Nós somos parte do ambiente onde nós fomos gerados, fomos desenvolvidos, né? E fomos maturados, né? Para essa sociedade. Dagmar, muito obrigada, maravilhoso. Quero te ver em outros momentos para a gente, né, poder falar muito mais sobre esses conteúdos, né? Apesar de não ter tanto tempo, mas nós conseguimos falar um pouquinho de cada tema aí para que futuramente a gente possa avançar mais. E você falou uma coisa, só para finalizar, colecione memórias, né? Porque a gente, mais do que colecionar bens, colecione memórias. Nossa, é verdade. Eu digo que os bens a gente se perde neles, né? E eles se perdem da gente. Mas as memórias não, ninguém tira. E as crianças, elas vão lembrar de coisas que são momentos. Eu vejo isso com os meus filhos. Às vezes é assim, ai mãe, você lembra quando você montou aquela casinha para mim? Você lembra quando você, às vezes, para você, adulto, foi uma coisa tão simples para a criança, é um momento. E muitas vezes você nem lembra, porque era uma rotina, né? O seu brincar era uma rotina, não era uma coisa esporádica, né? Então, assim, é isso, colecionar memórias positivas, né? Cuidar, né? Se cuidar também, porque os pais precisam de cuidados também. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, Dagmar. Em outro momento, ela estará conosco novamente no nosso podcast, né? Uma honra recebê-la. E é isso, né? Vamos seguindo aí. Já vai estar no YouTube e vocês vão estar curtindo aí. Até mais. Tchauzinho.